Você já parou para pensar por que tanta gente no mundo tem um problema com os africanos e com a verdadeira história da África? Por que, mesmo em diferentes continentes, parece que existe uma resistência silenciosa ou até agressiva contra o nosso povo e nossa memória? Hoje vou compartilhar uma reflexão que pode ajudar a entender essa questão, revelando as raízes de uma animosidade que atravessa séculos. Antes de continuar, quero agradecer profundamente a todos que já adquiriram o meu livro Liberdade Começa na Mente. O apoio de vocês é fundamental para essa luta pela verdade e pela valorização da nossa identidade. Para quem ainda não comprou, o link está aqui na descrição. Aproveite para garantir o seu e fortalecer essa causa conosco. E claro, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar seu comentário, porque esse debate é de todos nós. Agora, vamos juntos entender por que tantas pessoas ainda têm tanta resistência à nossa história verdadeira. Quando falamos da verdadeira história da África, não estamos apenas revisitando fatos antigos. Estamos desafiando séculos de silêncio, manipulação e apagamento. Durante muito tempo, a história que nos foi ensinada foi construída para esconder a nossa grandeza e, ao mesmo tempo, justificar a exploração, o racismo e a desigualdade que perduram até hoje. Essa é uma realidade que incomoda muita gente, não porque a história seja ruim, mas porque a verdade libertadora é vista como uma ameaça ao sistema de poder estabelecido. A primeira coisa que precisamos entender é que a narrativa colonial não é apenas uma versão errada da história, mas sim um projeto político e ideológico. Os colonizadores não vieram para a África só para explorar suas riquezas naturais. Eles também vieram para controlar mentes, para moldar a percepção do mundo sobre o continente e seus povos. Era essencial criar uma imagem que justificasse o domínio europeu. Pintar os africanos como primitivos, selvagens e incapazes de civilização. Essa narrativa serviu para esconder os verdadeiros motivos da escravidão, do saque cultural e das destruições sistemáticas. Mas a verdade é que a África tem uma história tão rica e complexa quanto qualquer outra parte do mundo. Civilizações como o Egito Antigo, que foi uma das maiores potências do mundo antigo, os impérios de Mali, Gana e Songhai, na África Ocidental, a rainha Nzinga, em Angola, a resistência dos povos bantus, as cidades comerciais da costa da África Oriental, como Quilwa e Sofala. Todos esses exemplos desmontam a falsa ideia de um continente selvagem ou sem história. Porém, se essa história é tão forte, por que ela foi escondida por tanto tempo? Por que as escolas ainda hoje ensinam uma versão distorcida? Isso acontece porque o controle da narrativa é uma arma poderosa. Quando uma sociedade tem sua história apagada ou deformada, perde sua identidade, seu orgulho e sua capacidade de resistir. A colonização foi também uma colonização da mente que deixou marcas profundas. Muitas pessoas, inclusive dentro da própria África, internalizaram essas narrativas falsas e passam a duvidar de si mesmas. É fundamental, então, quebrar esse ciclo. Isso começa ao reconhecer que as histórias oficiais não são neutras. Elas foram escritas por quem tinha interesse em dominar. Os livros, as universidades, os museus que você vê são parte desse sistema. Grandes eventos históricos foram apagados ou minimizados, como as rotas comerciais africanas que ligavam o continente à Ásia, à Europa e ao Oriente Médio, muito antes da chegada dos europeus, ou as revoltas e resistências dos africanos contra a escravidão e a colonização. Vamos pensar, por exemplo, no tráfico transatlântico de escravos. Quantas vezes ouvimos falar dos europeus como protagonistas desse capítulo? Pouco se fala dos africanos que também foram cúmplices, mas principalmente das resistências e das consequências devastadoras para os nossos povos. A escravidão não foi um evento isolado, mas uma política de genocídio que destruiu famílias, culturas e comunidades inteiras. E essa história, que deveria ser contada com justiça e profundidade, é muitas vezes romantizada ou diluída para não incomodar. Outro ponto que merece atenção
é o papel dos europeus na descoberta da África. Essa descoberta é um mito criado para apagar os milhares de anos em que a África foi um continente vibrante, com redes complexas de comércio, cultura, ciência e arte. Povos africanos navegavam, trocavam mercadorias, produziam conhecimento e arte muito antes de Colombo descobrir o continente para o mundo europeu. A ideia de que a África surgiu com a chegada dos europeus é um dos maiores absurdos da história colonial. E aí, diante dessa realidade, nos deparamos com uma pergunta essencial. Por que insistimos em aceitar uma versão tão distorcida da nossa própria história? Por que tantos africanos e afrodescendentes ainda desconhecem o valor dos seus ancestrais, enquanto celebram conquistas alheias? Isso não é um simples acidente ou ignorância. É resultado de um sistema que desvaloriza o que somos para valorizar o que nos foi imposto. Mas essa situação pode mudar. Cada vez mais, jovens pesquisadores, artistas e ativistas estão desafiando essas narrativas e reconstruindo uma história africana digna, completa e verdadeira. O canal Fronteiras faz parte dessa luta, ao levar para você conteúdos que revelam o que foi escondido e que fortalecem a nossa identidade. A construção dessa nova história não é apenas uma questão acadêmica, mas um ato de justiça e libertação. Quando compreendemos que a África é berço de grandes impérios, que nossos antepassados criaram sistemas políticos, econômicos e culturais sofisticados, estamos reafirmando nossa humanidade e nossa capacidade de transformar o presente. Além disso, reconhecer a verdade histórica é também um passo fundamental para curar as feridas do passado. Não se trata de criar um sentimento de culpa ou ódio, mas de compreender as perdas que ocorreram, os traumas que foram deixados e as consequências que ainda enfrentamos hoje. É por isso que o canal Fronteiras não tem como objetivo atacar um grupo ou outro, mas sim defender a verdade, para que possamos entender as complexidades que formaram nossa sociedade. Essa reflexão crítica nos leva a pensar sobre identidade e memória. Quem somos nós enquanto africanos e afrodescendentes? Qual é o legado que queremos deixar para as próximas gerações? E mais, como podemos usar essa história verdadeira para construir um futuro onde a nossa cultura, nossa ciência e nossa criatividade sejam reconhecidas e valorizadas? As perguntas não são fáceis, mas são necessárias. A transformação começa pelo conhecimento. O conhecimento que liberta, que fortalece, que empodera. Portanto, é urgente continuar essa jornada de descoberta e desconstrução. É um chamado para que cada um de nós olhe para dentro, conheça suas raízes, resgate sua história e participe ativamente dessa reconstrução. Isso passa por questionar o que nos foi ensinado, buscar fontes reais, ouvir vozes que foram silenciadas e, sobretudo, não aceitar versões simplistas ou convenientes. O desafio é grande, porque derrubar mitos e preconceitos criados ao longo de séculos exige coragem. Mas é um desafio que vale a pena, porque nos permite reencontrar o orgulho, a dignidade e a força que sempre tivemos. Ao final desse processo, seremos capazes de olhar para o passado sem romantizar nem negar os erros, mas reconhecendo toda a complexidade da nossa trajetória. E com isso, preparar um presente e um futuro mais justos, onde a diversidade e a riqueza da cultura africana sejam celebradas e integradas na história global, sem distinção ou exclusão. Chegar até aqui é reconhecer que a nossa história não é um fardo, mas um legado poderoso que carrega a força de milhões de vozes que resistiram, criaram e lutaram contra o apagamento. Essa verdade precisa ser abraçada como um instrumento de transformação, porque só quando conhecemos nossas raízes com honestidade e coragem, podemos construir uma identidade sólida, baseada na justiça e no orgulho legítimo. Mas essa jornada não termina com um vídeo ou um livro. Ela começa com cada um de nós, assumindo o compromisso de continuar aprendendo, questionando e compartilhando. É nossa responsabilidade coletiva manter viva a memória dos nossos ancestrais
e garantir que as novas gerações cresçam sabendo quem realmente são, longe de mentiras e distorções. Por isso, convido você que está assistindo a se juntar a esse movimento de reconstrução da nossa história. Compartilhe esse vídeo, comente suas impressões, suas dúvidas, suas descobertas. Sua voz é fundamental para que essa narrativa verdadeira alcance cada vez mais pessoas. E claro, inscreva-se no canal para não perder os próximos conteúdos que vão aprofundar ainda mais essa discussão e fortalecer nossa identidade. A história da África e de Cabo Verde é feita por nós, para nós e sobre nós, com toda a sua grandeza, suas dores e suas conquistas. É hora de reivindicar essa história, para que ela inspire nossa luta por um presente e futuro mais dignos.